Bom, então hoje é o primeiro dia do Million Club, né? E o que que ele falou? Começou o Tiago falando, e ele falou o seguinte, que o poder da nossa evolução é diária. Então, a gente não vai ter alguma coisa muito grande para fazer. É o que a gente faz dia a dia. Parece que é óbvio, mas às vezes a gente esquece disso, né? Não tem uma grande chave do sucesso. É um aperfeiçoamento diário. Todo dia tem que fazer algo que está nos deixando mais perto daquilo que aquele quer, do que a gente quer e abrindo mão daquilo que a gente não quer. Então, é nessas pequenas coisas, são nessas pequenas chaves que a gente vai estar fazendo essa mudança, sabe? Deixa eu só diminuir aqui. Então, a gente tem que lembrar disso, que é o pequeno que vai se acumulando. E daí, o Pablo, ele começa falando o seguinte, que não existe nada absolutamente pequeno. Não existe. Tudo é muito grande. Daniele tem que desligar seu microfone, tá? Só Tá. coloca desligado, daí a hora que você precisar falar, só colocar a mãozinha a gente abre. Então, não existe nada absolutamente pequeno. O que existe é que a gente não conhece a potência ainda. Então, nada é pequeno. E quando a gente não sabe a potência, quando a gente não conhece, a gente não sabe a potência que tem. Então, tudo é muito grande. Então, a semente, ela não sabe a potência que ela tem, que é uma árvore de gerar frutos. Então, o que a gente precisa saber é conhecer a frequência, a potência e entrar na frequência. Então, a gente primeiro tem que saber que tudo é grande. Daí ele fala sobre glória, né? Que a gente vai se descobrir aí a nossa potência que Deus colocou em nós. Deus fez a imagem e semelhança dele. Então, nós somos grandiosos, nós somos muito grandes, mas que a gente não sabe ainda. E conforme a gente vai descobrindo isso, a gente vai achando que é glória de Deus, mas é a glória que ele colocou em nós, né? Mas ele pede para que esse primeiro dia, que é o dia 1, que é o nosso dia de agora, que é o nosso primeiro, dia número 1, ele é tão sério isso, que eu achei tão sério da parte dele, que ele fala que deu a primeira tarefa, que a gente fazer a nossa lista de simplicidade, para a gente escrever aquilo que é importante para nós, agora, o que para mim importa? Porque ele fala que a hora que a gente chegar aos milhões na nossa conta, a gente não esquecer disso. Então, essa primeira tarefa é para você estar trazendo para cá tudo o que você quer, tudo que você precisa diariamente, né? Tudo que você precisa para sua vida, tudo que você valoriza, né? O que que você valoriza? Você valoriza gente ou coisa? Então, você tem que estar colocando. Ele fala família é a base de tudo, meu negócio é só uma munição para eu fazer o que eu quero, para não se apegar nos negócios. Ele fala que amar gente, amar pessoas, né? E guardar o coração. Então, ele faz um resumo aí daquilo que seria a nossa lista de simplicidade. E gente não é para ser usado. E riqueza não tem nada a ver com dinheiro. A empresa é só esse armamento, né? E dinheiro é somente um drive de troca. Então, quando você tem a riqueza, você acessa esse drive de troca, que é o dinheiro. Se eu estiver muito rápido, vocês falam para parar, e qualquer coisa vocês podem perguntar também. Então, ele fala o seguinte: importante nesse dia 1, vai ser 21 dias de desconstrução, de desconstruir tudo aquilo que a gente tem de bloqueio, né? Então, ele fala para trazer tudo com muita clareza e escrever. Ele fala, escreva a lista de simplicidade, para que você faça um backup sempre. Todos os dias você volta para essa lista e a hora que você tiver aí com seus milhões, você vai poder voltar à sua simplicidade e não se perder, porque às vezes as pessoas vão ficar arrogantes, perde aquilo que realmente importa. Então, ele bateu muito nessa tecla, a importância que tem de ter esse drive ali instalado, sabe? Eu achei isso muito importante. E outra coisa que ele fala que a distância do milhão é a frequência que você ainda não tem. Então, você está distante do milhão, é só a frequência que você ainda não tem, é só isso. Que a hora que você tiver essa frequência, você vai estar. Então, se você está nesse caminho, você vai acessar esse drive.
crescer em energia para receber em milhão. Então, você tem que crescer em energia, porque senão você não dá conta da energia do milhão. Então, você está se preparando para receber esse milhão. Que se esse milhão vem agora, sem você ter essa frequência e essa energia, você não dá conta, você estoura. Ele é além daquilo que você pode, sabe? Então, esse dia 1º, que é o dia 1, começa a desconstrução. Então, hoje é a desconstrução, voltando, fazendo esse resumo, criar essa lista de simplicidade. A lista, aquilo que para você tem valor, tá? Que não vai mudar depois, quando você tiver o milhão. E outra coisa que ele coloca, que é claro que a gente vai ter empresas, e que empresa, né, ele volta a repetir, é um caixa eletrônico sem boca para depósito. Então, a empresa, você vai colocar um dinheiro lá dentro e você não vai colocar mais. Ela tem que se autogerir. Você não pode ir tirando de outras coisas para ir colocando na sua empresa. Se essa empresa começar a você ter que colocar dinheiro, você tem que fechar ela. Então, você não pode se apegar à empresa, se apegar aos negócios. Você tem esse caixa, você investe nela, a menos quando é uma startup, que você está ainda investindo nela, né? Mas a partir do momento, a empresa ela tem que se autogerir, ela tem que ser autossustentável. E não importa, se ela não tiver dando dinheiro, não tiver se autogerindo, fecha, sabe? Não se apegue a isso. Daí ele volta a falar que a empresa é um caixa eletrônico sem boca para depósito, né? Então, ele tem que ser uma máquina, a empresa ela tem que ser uma máquina que funciona para cumprir múltiplas funções. Então, ela tem vários propósitos. E você não pode curvar a sua vida por causa de uma empresa. Empresa, ele é um monte de papel só, é só papel. Negócios você faz com pessoas, mas uma empresa é só um papel. Então, não vá trocar a sua vida por uma empresa, a sua empresa tem que ser tudo. Não, ela é só um monte de papel. Então, ele falou também para trabalhar esse drive, sabe? E que não importa as empresas de milhões, ele fecha se ela estiver tirando dele, se ela não estivesse autogerindo. E daí, ele vem falar agora de uma coisa que ele falou o resto da live, que é sobre... Ele faz toda aquela referência, mas que a gente que já fez SPR, está nos 10 em 1, faz muito sentido. Daí ele fala assim que a prosperidade depende do seu terreno. Então, primeira coisa, terreno. Vezes a quantidade de semente, vezes quanto de trabalhadores, vezes benchmark, que é a modelagem, né? E vezes escoamento. Então, ele compara o negócio de crescimento de milhões a uma plantação. O que seria o terreno? Seria a nossa cabeça, a nossa capacidade cerebral. Então, depende do tamanho da nossa cabeça, vezes a ideia, que é a semente, vezes o network, vezes o benchmark, que é a modelagem, vezes o transbordo. Então, ele fala que esse é a equação da riqueza. Tá? Capacidade cerebral, que é o terreno, a ideia, que é a semente, o network, que são as pessoas que vão estar trabalhando junto, o benchmark, que é a modelagem, se alguém fez, você consegue ir lá e fazer igual, é estar olhando para as empresas que prosperam e você consegue modelar e tirar os códigos, que são as boas práticas, mais o transbordo, tá? Que é o escoamento da produção. Então, ele fala o seguinte, que se a gente pensar o que é um terreno, o que é uma terra, né? Vamos pensar uma terra. A gente consegue perceber que uma terra, eu posso ter um terreno que é 10 por 20, né? Que dá 200 metros quadrados. Então, às vezes, eu tenho um terreno de 10 por 20. E daí, a gente tem, que é o que ele vai estar passando de conhecimento, que são as sementes, é um caminhão cheio de sementes. Só que esse caminhão cheio de sementes, ele pode semear 1 bilhão de metro quadrado.
Mas se eu pego um caminhão de 1 bilhão de metros quadrados, como que eu vou plantar num terreno de 200 metros quadrados? É pequeno. Então, o que eu tenho que ampliar é essa terra, eu tenho que alargar esse terreno, eu tenho que alargar a minha capacidade cerebral, a minha mente. Senão, eu vou perder essas sementes todas. Eu não tenho capacidade cerebral de compreender, de colocar, de plantar todas essas sementes, entende? Então, a importância de ampliar essa capacidade cerebral para plantar esse 1 bilhão de sementes. Então, lembrando que a gente tem a fórmula, né? Temos a fórmula, temos a semente, temos o terreno e a semente. Então, o quanto que a gente precisa vai... E como que a gente aumenta esse terreno? Como que a gente aumenta a nossa capacidade cerebral? A gente vai ter que quebrar a cara, vai ter que achar outros terrenos, alugar outros terrenos, fazer alguma coisa para aumentar essa capacidade cerebral. Se o nosso terreno é pequeno, a gente tem que construir, a gente tem que aumentar, né? Porque o terreno é o que determina o tamanho da obra. Então, se eu tenho a minha capacidade cerebral pequena, eu não vou conseguir plantar muitas sementes. Daí ele traz uma outra relação do terreno, que é a nossa capacidade cerebral, falando das qualidades que nós temos que ter. Então, o que a gente tem que ver a capacidade de um terreno? É o tamanho, a capacidade, né? Então, a capacidade que nós temos cerebral. Outro quesito, a qualidade da terra, né? Se ela é argila, se ela é vermelha, se ela é boa para cultura, se ela é areia. Então, tem que ver a qualidade que vai ser plantada essa semente. E outra coisa, ela tem que ver se tem chuva, né? A gente tem terrenos que não tem índice de chuva, que tem muito pouco, ou que pode ser irrigado, e tem uns que é deserto, não dá para irrigar, não vai. Você não adianta pôr semente aí nesse terreno, não vai dar em nada. E outra coisa que ele falou que eu achei interessante é que a gente acha que o maior deserto é o Saara, não é? Ele falou que o maior deserto é o Polo Norte, que deserto significa o percentual de água, de quantidade de água que cai, e lá é onde cai menos. Só que lá é deserto também, né? Então, ele pergunta, o que está irrigando o seu cérebro? Se você não tiver algo, além do tamanho, além da qualidade do seu cérebro, além do que irriga, né? O que vai estar irrigando? Ele fala aqui que o Million Club é uma irrigação. Então, as mentorias são irrigações. O que você está irrigando? O que você está deixando esse solo, essa mente fértil para cair essa ideia, que é a semente, e você fazer ela prosperar? Então, quando você traz essa relação para o plantio, fica mais fácil da gente entender, né? E ele fala que também o terreno precisa de sal, precisa de calcário para ser fértil. E também você precisa estar o tempo todo plantando. A hora que você planta essa semente, não quer dizer que ela já vai germinar, né? Porque às vezes vem pragas e você tem que arrancar essas pragas. Então você tem que cortar essas coisas, não deixar o seu coração invadir nada de praga ali no seu terreno. Outra coisa que ele fala também é o seguinte, essa semente, que é a ideia, ela tem que ter alta qualidade. Ela pode ser de baixa qualidade e ela pode ser de alta qualidade. Todo semente é um fruto de alguma coisa. Então, aonde que nós estamos pegando a semente? Isso eu achei bem interessante, porque quando a gente pega essa semente, é da árvore de alguém que plantou, né? Então, se alguém plantou algo, deu fruto, então a gente está pegando essa semente para plantar. Da onde que a gente está pegando a semente? Então, tem sementes que são fracas, de baixa qualidade. Se você pega a semente, por exemplo, você está aprendendo a ter 1 milhão e compra uma semente escassa de alguém que é escasso, que fala para você contar tudo que você gasta e não gerenciar a riqueza, é escassez. Então, você vai estar tendo uma semente de baixa qualidade, você tem que ter uma qualidade maior. Então, você tem que administrar a riqueza, né? O dinheiro tem que ser o seu escravo. E toda semente é o fruto, né? Então,
tem que olhar a qualidade dessa semente. A semente, ela veio de alguém. Então, aonde que você está pegando as sementes? Qual que é a fonte das sementes, né? A semente carrega ali o fruto, né? E esse fruto tem essa qualidade. Ele fala o seguinte, que daí ele faz uma pergunta, como que a gente faz a semente humana geneticamente ficar pior? Como que a gente pega uma semente humana e transforma ele para ruim? É quando você faz um cruzamento entre parentes. Então, quando você pega parentes próximos e cruza, faz esse cruzamento, você tem ali um ser humano com dificuldade, com alguns problemas, não é? Então, você tem que buscar as sementes para fazer seu cruzamento de semente, você tem que buscar essa semente com melhoramento. Então, tem que estar em outro lugar. Não dá para você pegar os mesmas sementes ali do ambiente onde você está. Você tem que trazer ele de outras árvores, né? De outras sementes. E ele fala o seguinte, que buscar essas sementes é cruzar semente com quem é rico, né? Sempre a gente tem que buscar um melhoramento genético, então a gente sempre tem que estar buscando um upgrade disso tudo. Daí ele conta aquela história do cara que tinha o melhor milho, que ganhou vários prêmios com esse milho, né? Com a plantação. Só que ele percebeu que o milho dele, as abelhas levavam o pólen do milho dele para os vizinhos, dos vizinhos para ele. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que dar as sementes de qualidade para todo mundo que estava à sua volta, porque senão essas abelhas iam trazer esses pólen de sementes mais fracas para a plantação dele. Então, ele se calçou de todo mundo à sua volta de sementes boas. Então, o que significa isso? Ele transbordou, ele colocou para todos que estavam à sua volta aquilo que ele estava conhecendo, aquilo que ele estava aprendendo, para realmente fazer essa proteção dessa plantação de sementes de melhores qualidades, né? Então, ele começou a semear em volta, porque se o vizinho começa a semear uma semente barata, os frutos vão estar misturados com os deles. Então, a importância que ele diz que é da gente transbordar, né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse solo fértil, que é a nossa capacidade mental, que nós temos essa semente de boa qualidade, que são as ideias, que a gente tem que estar nutrindo e irrigando com água, essa semente também, às vezes, ela pode ser frágil. E uma semente, ela pode ter muito sol e ela morrer, secar, ter muita água e ela afogar, não prosperar. A semente fraca, né? E por isso que na plantação as pessoas abrem uma cova e não colocam uma única semente. Ela coloca duas ou três para uma prosperar. Ela não vai ficar uma sem prosperar, né? Então você vai plantar mais sementes e essas sementes ela vai estar prosperando. E então o que ele fala? Você tem que aumentar essa capacidade da semente. Então, retornando, né? O terreno é nossa capacidade mental, então nós temos que alargar esse terreno, não adianta a gente ter muita semente, mas não ter capacidade de plantio, né? Então, a gente tem que aumentar essa capacidade mental que nós temos, as ideias, ter ali a irrigação, a água, e pegar uma semente de qualidade, é quando você está nas mentorias, onde você está estudando com as pessoas, né, que têm ali esse conhecimento para você. E daí ele vai falar também da hora homem, e daí ele faz um cálculo. Se você quer ganhar R$ 1 milhão e você ganha ali de lucro R$ 142 por dia, então em 10 horas de trabalho você tem 142 de lucro. Quanto que você precisa para ganhar 1 milhão? Então é só você fazer um cálculo. Vai levar aí 19 anos para ter 1 milhão. Então,
torna-se bem difícil. Você pode chegar lá, mas vai ser difícil. Então, o que você tem que fazer? Que é a terceira fase da equação. Você tem que ter pessoas para plantar com você. Você tem que multiplicar a sua hora homem. Você tem que criar uma cadeia de distribuição. Entende? É assim que você vai ampliar o seu negócio. Ele não pode depender só de você. Então, a gente começa com o terreno, que é a nossa capacidade mental, depois é a ideia, multiplica pela ideia, que é a boa semente, depois multiplica pelo network, você multiplica pelas pessoas, você multiplica pela essa capacidade da gente multiplicar a nossa semente, o nosso plantio, o nosso fruto, né? Então, só que daí a hora que você entra nessa parte de network, você tá lidando com pessoas, então você tem que estar transbordando para essas pessoas. E primeira coisa é treinar. A segunda coisa, ele fez um exemplo ali de você estar vendendo água, né? Vende água, ganha R$ 142 sozinho. Quando você multiplica a sua capacidade de produção e ensina outras pessoas a fazerem. Só que você que é o que governa ali a venda da água, então você vai ter esse network, você vai ter essas pessoas que você vai estar ensinando, então é você que tem que ter o governo. Então você vai treinar essas pessoas, você vai fazer um script, então você vai ensinar como elas têm que falar. Você vai fazer uma gestão, que é de números, gestão não é de pessoas, é de números, né? Liderança é de pessoas. Daí você vai dar um incentivo para essas pessoas. Essas pessoas não vão ficar, muitas vezes, fazendo um propósito que você consegue ver maior, se elas não tiverem um incentivo, e muitas vezes o financeiro não é um incentivo. Então, essas pessoas têm que estar ganhando em alguma coisa. Então, você tem que fazer esse incentivo para as pessoas. Você tem que fazer uma otimização para que esse trabalho seja executado. Você tem que ter ferramentas para que essas pessoas consigam fazer esse trabalho. Às vezes, ferramentas adequadas, computadores, celulares, enfim, depende do que você vai fazer, né? Proteção do sol, se essas pessoas vão ir para a rua. E depois você tem que ter processos. Todo o processo da sua empresa, você vai alavancar e vai ter esse network e vai ter pessoas, ele tem que ser desenhado. Então, o que é processo, né? Ele fala lá na parte da empresarização. É a base, é o mínimo a ser feito. Então, processos são os passos mínimos que todo mundo tem que fazer. E todo mundo que entra novo dentro do seu processo empresarial, ele tem que saber fazer. Ele não vai chegar e fazer do jeito dele. Vai ter os passos mínimos necessários que ele vai ter que reproduzir. Então, tem que desenhar os processos, tem que estar claro os processos. É o mínimo que tem que ser feito, né? E depois a automação, que é a tecnologia. Depois que você já tem esse processo rodando com as pessoas, você faz a automação, melhora ele, né? Traz a tecnologia para dentro. E depois o engajamento. Então, você vai tendo, nessa terceira fase, que são pessoas, você vai estar trabalhando aí. Então, tudo isso vai fazer com que você diminua esse tempo, que sozinho você tem lá o seu terreno, sua capacidade mental, tem uma ideia, planta. Mas com mais pessoas, você vai conseguir fazer esse acelerador. Você vai redimir esse tempo. Você tem uma visão de governo, né? Então, você tem resultados rápidos. Acelera o processo. Nunca pula etapa. Ele fala assim que os processos, você nunca pode pular uma etapa. Então, você tem que olhar como funciona, você faz aquele movimento, você faz o teste da semente é boa, você tem a capacidade ali de percepção, e você tem que, não pode mudar processo. Então, você não pode falar assim, não, não vou adubar essa terra, então eu vou fazer desse jeito. Você simplesmente pula um processo que você mesmo estabeleceu para sua empresa, tá? Isso, ele fala assim que não, porque vai custar muito para que depois você venha aí para trazer essa empresa. Daí ele continua falando dessa equação da riqueza, que é desse dia 1. Então, ele fala o seguinte, que tem que seguir sempre a terra, sempre tem a terra, daí ele vem falar ele faz um outro exemplo ali, né, que é construir a casa
a partir do chão, né? Então, a gente faz primeiro a fundação, faz o baldrame, viga baldrame, ergue os pilares e faz a viga e faz o fechamento. A gente não constrói uma casa pela cobertura. São coisas, assim, bastante óbvias, né? Mas que, às vezes, demora para a gente entender. Então, a gente está plantando na terra, a gente está cuidando desse cultivo, alargando essa capacidade mental para a gente poder estar fazendo isso tudo, tá? Então, daí a gente sobe esse pilar. Então, ele fala assim que também uma árvore, para ela crescer, ela precisa pelo menos primeiro colocar essa semente no solo. Então, é de baixo para cima, daí ela nasce uma árvore e dá frutos. E esses frutos, a gente não sabe aonde vai dar, sabe? Os frutos a gente não tem noção do que vai ser, mas que começa tudo na fundação de uma casa, de uma árvore. Então, a gente enterra na terra e aquilo cresce, vira fruto. Assim é o nosso cérebro. Ele não nasce só do nosso cérebro, a gente planta no coração, cultiva, e isso vai para a nossa mente, né? O terreno fértil nosso é o nosso coração. Então, a nossa capacidade, ela tem que ser alargada. Então, a gente tem que monitorar o nosso sentimento. E uma semente, ela não sabe quem ela vai ser quanto árvore. Ela não sabe. Nós não sabemos quais os frutos que nós vamos dar. Nós somos sementes. A gente pode pegar uma semente, que é a nossa capacidade de produção, e esconder. Ou a gente pode plantar, né? E daí a gente pode frutificar. E daí ele deu uma tarefa, que é o que ele deu na aula de ontem, que é monitorar o sentimento. Pegar o dia e monitorar o sentimento. Como que está meu sentimento? Meu sentimento, ele está crescendo, ele é um sentimento... Qual que é o meu sentimento? Dar nome ao sentimento, né? Eu estou triste, eu estou com medo, eu acho que eu sou incapaz, eu estou animada, dar nome a esse sentimento e ir monitorando esse sentimento ao longo do dia para ir realmente descrevendo. E resumindo, o que eu entendi dessa aula, para fazer um resumo, assim, que para mim fez total sentido, que depois ele vem e faz o boot, é tudo aquilo que ele já vem falando, né? Há um bom tempo, se a gente for pegar. Tudo começa pelo transbordo. Então, se a gente for ver, a gente tem que aumentar nossa capacidade mental, a gente já está estudando. Então, a gente estuda, a gente tem ideias, a gente faz network, a gente está fazendo, querendo ou não, a gente está modelando o Pablo. E transbordar. Então, quanto mais a gente transborda, mais a gente fixa aquele conhecimento, mais a gente alarga nossa capacidade mental, mais a gente tem ideias e mais a gente vai encontrando pessoas na mesma frequência. E se a gente vai encontrando pessoas na mesma frequência, essas pessoas vêm trabalhar com a gente, porque já está na mesma frequência. E você não sabe o que essas pessoas vão estar fazendo com isso que você está transbordando. E isso é ad infinito, e cria um grande fluxo, né? Que é o infinito, que você simplesmente transborda aquilo que você conhece e melhora, porque isso também vai cair na mente das pessoas, elas vão transbordar e vão estar fazendo também diferente, e você está melhorando o terreno à sua volta. Então, e você vai se conectando com outras sementes, você vai conectando com esse ambiente e você vai tendo esse melhoramento. E ele fala que tudo tem a ver com aquilo que você traz dentro do seu coração, os valores, né? Que são os valores espirituais, que ele coloca que cada um tem os seus. Então, quando você entende o seu propósito aqui dentro de você, você vai estar transbordando, porque você quer transformar realmente, fazer com que, se a sua vida ficar melhor, em termos mentais, em termos espirituais, em termos de relacionamento, você também quer que as pessoas sintam melhor, porque isso é muito bom. Então, aquilo que você consegue fazer de mudança, você já transborda na vida da pessoa. Então, o resumo de tudo, para mim, para a gente que já está nas mentorias, é transbordo. Não tem outro. É transbordo. É ele que vai
levar a gente num próximo nível. Bom, eu fiz bem rápido, hoje é o nosso primeiro dia de tudo que eu aprendi, porque minha cabeça está realmente explodindo, sabe? E então eu acho que depois a gente pode fazer de uma forma mais lenta em outras vezes, mas resumindo a aula de hoje, é isso. Fazer aquela lista do que é simples para mim e fazer um mapeamento e ficar nesses 21 dias aí de realmente desconstrução. Então, vou abrir para perguntas se alguém quiser, e daí eu vou parar de gravar, porque agora a gente vai colocar essa gravação lá no YouTube. Aí eu vou parar de gravar, tá bom?